Olá, galera! Venho aqui apresentar o nosso mini projeto que consiste na aplicação da álgebra na modelagem de circuitos elétricos. Os membros da equipe são Jéssica Ellen Miranda Barbosa, que faz o curso de Sistemas de Informação, Marcos do Nascimento Viana Filho, que também faz o curso de Sistemas de Informação, e Nicola de Aleluia Fernandes, que também faz o curso de Sistemas de Informação. Os circuitos elétricos são um conjunto de dispositivos de funções diversas que são conectados por meio de fios condutores e ligados em uma fonte de tensão elétrica. As leis de Kirchhoff são duas regras usadas para determinar parâmetros como corrente elétrica ou potencial elétrico de circuitos complexos formados por ramos, malhas e nós. Os nós são onde há ramificações nos circuitos, ou seja, quando houver mais de um caminho para a passagem de corrente elétrica. Os ramos são os trechos do circuito que se encontram entre dois nós consecutivos. Ao longo de um ramo, a corrente elétrica é sempre constante. Já as malhas são caminhos fechados que iniciamos em um nó e voltamos ao mesmo nó. Em uma malha, a soma dos potenciais elétricos é sempre igual a zero. Na imagem, nós temos exemplos de duas malhas, a malha A, a malha B, e temos também exemplos de dois nós, os nós A, o nó A e o nó B. A primeira lei de Kirchhoff, chamada de lei dos nós, afirma que a soma de todas as correntes que chegam ao nó do circuito deve ser igual à soma de todas as correntes que deixam esse mesmo nó. A segunda lei de Kirchhoff, que é conhecida como lei das malhas, afirma que a soma dos potenciais elétricos ao longo de uma malha fechada deve ser igual a zero. Tal lei decorre do princípio de conservação de energia, que implica que toda energia fornecida à malha de um circuito é consumida pelos próprios elementos presentes nessa malha. Formalmente, a segunda lei de Kirchhoff é descrita como um somatório de todos os potenciais elétricos. Os potenciais elétricos dos resistores da malha devem ser calculados pelas resistências de cada um desses elementos, multiplicadas pela corrente elétrica que os atravessa, em consonância com a primeira lei de Ohm, tensão igual a resistência vezes corrente. Se a malha tiver outros elementos, como geradores ou receptores, precisamos saber identificar, já que os símbolos usados para representar geradores e receptores são iguais. Então, observamos o sentido da corrente elétrica, que percorre esses elementos, lembrando que, tanto para os geradores quanto para os receptores, a barra comprida representa o potencial positivo, enquanto a barra menor representa o potencial negativo. Os geradores sempre são percorridos por uma corrente elétrica que entra pelo terminal negativo, de menor potencial, e que sai pelo terminal positivo, de maior potencial. Já os receptores são atravessados por uma corrente elétrica que entra pelo terminal positivo e sai pelo terminal negativo. Bom, pessoal, se tratando da análise de malhas, é preciso a gente entender como é feita a convenção dos sinais da segunda lei de Kirchhoff. Os passos que a gente vai seguir são os seguintes. A gente vai escolher um sentido arbitrário para a corrente elétrica. Caso a gente não saiba qual sentido, a gente deve escolher em que sentido que a gente vai fazer a análise da corrente elétrica que percorre o circuito. Tanto faz horário ou anti-horário se não for definido, né? Se o sentido da corrente for diferente, você simplesmente obterá uma corrente de sinal negativo. Portanto, não precisa se preocupar tanto em acertar o sentido. Assim como for feita a escolha do sentido da corrente, da circulação da corrente para a corrente elétrica, a gente vai fazer uma escolha para o sentido de circulação da malha. Faremos para o sentido em que a malha é percorrida, escolhido no sentido arbitrário para percorrer a malha. Bom, agora a gente vai trabalhar em cima dos valores que a gente vê na malha. A soma dos potenciais elétricos, caso você percorra um resistor a favor da corrente, ou seja, ele está em sentido a favor da corrente, ele será somado esse potencial elétrico. Caso o resistor percorrido esteja atravessado por uma corrente elétrica de sentido contrário, a gente vai subtrair
a gente vai utilizar o sinal negativo para essa corrente. Quando a gente passar por um gerador ou um receptor, ou seja, uma fonte de energia, a gente deve analisar quais são os terminais que você percorreu primeiro, no sentido da sua corrente. Por exemplo, caso o terminal seja negativo, esse potencial elétrico deverá ser subtraído, né? Deverá ter um valor negativo em sua análise da malha. Olá, eu sou Nicolas Fernandes e eu vou demonstrar o exemplo da análise das malhas em um circuito puramente resistível. Bom, o circuito puramente resistível é o que tem apenas uma fonte e um resistor, como por exemplo temos esse daqui na nossa tela. E para a gente fazer as equações, é necessário que a gente separe as malhas, sendo que a primeira malha é essa daqui, a segunda malha é essa e a terceira é essa daqui. A partir disso, se faz necessário que a gente escolha o sentido da corrente. Porém, a questão já vem informando, então a gente vai seguir o sentido que ela mesma entrega para a gente. Como o circuito tem 3 malhas, a gente vai ter 3 equações algébricas independentes. E as equações geradas serão as seguintes. A partir disso, nós iremos seguir o seguinte passo. A gente vai montar as equações da malha seguindo o LKT, que é esse aqui. Depois disso, a gente simplifica as equações, que nós iremos conseguir esse resultado. A partir disso, a gente isola o I1 e o I3 das equações 1 e 3, ficando da seguinte forma. E, após isso, a gente faz a substituição dessas equações na equação 2, que nós iremos obter o seguinte resultado, que é I2 igual a 0,00734 e A igual a 7,034 MA, no caso miliamperes. Após isso, a gente substitui os valores encontrados nas equações isoladas de I1 e I3, que ficará da seguinte forma, com o resultado de A igual a 4,67 mA e na I3 A igual a 12 mA. Após isso, nós chegamos ao nosso resultado, em que I1 tem a corrente de 4,67 mA, I2 tem 7,34 mA e I3 tem 12 mA. Bom, através dessa demonstração, a gente pode observar que a aplicação da álgebra na modelagem de circuitos elétricos ao fazer a análise das malhas e observar o sentido das correntes. Em base nisso, a gente pode criar um sistema linear, que foi o conteúdo ensinado no primeiro módulo de álgebra linear. E com isso, a gente finaliza a nossa apresentação. Essas aqui foram as referências que nós utilizamos para construir o nosso mini projeto.